Fala aí, galera, beleza? Canal Quero Matemática, professor Claudão, trazendo para vocês aí uma questão de circunferência. No dia 2, professores, 15 de outubro, bota aqui, diz assim: a circunferência de centro A abaixo contém os pontos B, E, G, H e F. Além disso, sabe-se que as cordas GH e EF são perpendiculares ao segmento AB. O ponto D é o ponto médio de AB. AC é igual a 5 raiz de 3 milímetros e AB é igual a 10 milímetros. A área achorada é... Então, galera, passando o desenho separadamente, vamos ver o seguinte. Os dados fornecidos foram que AC é igual a 5 raiz de 3 milímetros, que AB é igual a 10 milímetros e que D é o ponto médio do segmento AB. Galera, AB vai ser o raio, que equivale a 10 milímetros. Se AC é 5 raiz de 3 milímetros e D é o ponto médio de AB, então AD eu posso dizer que é a metade do raio, ou seja, AD, o segmento AD, vai ser igual a 5 milímetros. Muito bem. Para poder resolver essa questão, haverá necessidade de eu separar o círculo em dois casos. O primeiro caso aqui, né? E o segundo caso aqui. Por quê? Eu vou calcular a área do segmento circular desse primeiro caso aqui e a área do segmento circular desse segundo caso aqui. Então eu vou ter o segmento circular maior, que é toda essa área aqui, ó, e eu vou ter uma área do segmento circular menor. Quando eu fizer a diferença do maior menos o menor, vai ser exatamente a área sombreada que eu desejo calcular. Simples assim. Para isso, eu vou ter que, antes de tudo, saber de algumas informações de áreas. Área do setor, área do triângulo, né? E a área do segmento circular. A área do setor, tá vendo aqui, ó? Vai ter o setor A, E, F. Toda essa área aqui eu vou ter que calcular. A área do triângulo também. Porque para poder calcular a área do segmento circular, será nada mais, nada menos do que a área do setor menos a área do triângulo. Vai me resultar a área do segmento circular. A mesma coisa eu vou fazer nesse segundo caso aqui. Eu vou ter que calcular a área do setor, depois a área do triângulo e fazer a diferença da área do setor com a área do triângulo, me fornecendo então a área do segmento circular. Assim que eu tiver a área desse segmento circular maior e desse segmento circular menor, faço a diferença dos dois e então eu calculo a área sombreada. Para isso, eu vou ter que calcular aqui, olha, esse ângulo. Eu vou ter que achar esse ângulo. Não foi me fornecido esse ângulo. Também vou ter que calcular esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar de 2α. Alfa para cá e alfa para lá. Metade do alfa para cá, metade do alfa para lá. Esse aqui eu vou chamar de beta. Metade para lá, metade para cá. Ou seja, esse ângulo todo aqui eu vou chamar de 2β. Esse ângulo todo aqui eu vou chamar de 2α. Para eu poder calcular esse ângulo, eu vou separar o quê? O triângulo menorzinho aqui. Eu vou ter esse triângulo, ó, ADE, que ele me disse que é perpendicular ao raio AB. O segmento é F. Da mesma forma, esse segmento GH aqui é perpendicular ao raio AB. Com isso, você observa que eu vou ter triângulo retângulo nessa parte interna aqui, tá visualizando? Aqui também é a mesma coisa. Então, olha, eu já tenho o raio que vale 10. Eu tenho esse lado AD, que eu já tirei aqui, que vale 5. Consigo calcular que ângulo é esse. Através do quê? Do cosseno. Porque o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é o lado AD, dividido pela hipotenusa, que é o lado AE. Então, o cosseno de alfa será o quê? AD vale 5 e a hipotenusa vale 10. Simplificando, vai dar meio. Que ângulo me fornece o cosseno igual a meio? É um ângulo de 60 graus. Portanto, alfa equivale a 60 graus. Então, 2α aqui, esse ângulo todo aqui, vai equivaler a 120 graus, 2α. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Tem um triângulo interno aqui, que é o ACG. E vou utilizar o quê? O cosseno, porque olha só, AG é o raio, o segmento que vale 10. E AC, ele me deu 5 raiz de 3. 5 raiz de 3.
Então, usando o cosseno de beta, nesse caso aqui, vai ser o cateto adjacente, que é o lado AC, dividido pela hipotenusa, que é o lado AG. Com isso, o cosseno de beta vai ser igual aqui, ó. AC, que é 5 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Simplificando aqui, ó, o cosseno de beta vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Ora, que ângulo beta vai me fornecer um cosseno raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, beta vai ser 30 graus. Se beta é 30 graus, esse ângulo aqui, 2 beta, vai ser 2 vezes 30, ou seja, vai ser 60 graus. Tendo os ângulos, eu vou poder calcular a área do setor circular, a área do triângulo e depois fazer a diferença para calcular a área do segmento. Então vamos lembrar que fórmulas são essas. Vamos primeiro aqui a fórmula do setor circular. Então aqui, ó, eu vou pegar um setor circular qualquer. Vai ter um ângulo, que eu já consegui obter os ângulos lá, né? Eu vou chamar de ângulo θ, diferente daqueles lá, né? Que é esse aqui. Calculo a área desse setor aqui, disso tudo aqui. É simples, galera. Basta você pensar o seguinte, ó. Então aqui eu vou chamar de A, aqui de ponto B, aqui de ponto C. Para calcular esse setor A, B, C todo, vale lembrar de toda a circunferência. Então 360 graus vai equivaler à área dessa circunferência, que é π raio ao quadrado. Certamente eu vou ter o valor do raio aqui e do raio aqui. Portanto, aquele ângulo θ que eu quero saber vai me fornecer uma área que eu quero. Então, multiplicando cruzado aqui, a área vai ser igual ao θ vezes πr ao quadrado dividido por 360 graus. Essa aqui seria a área desse setor circular aqui. E o de um triângulo, galera? Então, se eu tenho um triângulo aqui internamente é uma circunferência, como é que eu calculo a área desse triângulo? Então, eu tenho um triângulo aqui, ABC, quero calcular a área dele. Basta eu saber de algumas informações. Do ângulo, que eu já tenho, que é o θ, e do raio. Raio aqui e do raio aqui dos dois lados ali. Portanto, a área desse triângulo vai ser raio vezes o seno do ângulo θ, sempre assim, dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser R vezes R, R ao quadrado, vezes seno de θ, divididos por 2. Tá aí. Essa é a área desse triângulo. Então, eu vou chamar aqui, ó, de A1 e de A2. E agora, eu quero calcular a área do segmento circular. Onde é o segmento circular? Eu vou ter a área do setor circular disso tudo aqui. Vou ter também a área do triângulo, conforme eu vi aqui, o A1 e o A2. Essa é a área do segmento circular. A área do segmento circular será justamente essa superfície aqui. Para poder calcular, então, esta área, é simples. Basta eu pegar a área do setor circular e subtrair a área do triângulo, conforme foi visto aqui. Então, esta área, que eu vou chamar de A3, que é a área do segmento circular, vai ser A1, que eu já calculei lá, θπ r ao quadrado dividido por 360 graus, menos r ao quadrado vezes seno θ dividido por 2. Galera, complicado decorar um negócio desse, né? É ideal o seguinte, você calcular cada um aqui para chegar ao segmento. É bem mais fácil. Demora mais, mas não precisa decorar um monstro desse, ok? Vamos agora voltar para o exercício sabendo utilizar essas três fórmulas aqui. Então, pessoal, eu já consegui obter aqui um ângulo alfa que vale 60 graus. Portanto, o ângulo que eu vou trabalhar vai ser 2 vezes alfa, ou seja, 120 graus. E nesse segundo caso aqui, já descobri que o beta é 30 graus e o ângulo que eu vou trabalhar vai ser 2 beta, 60 graus. Então, vamos lá. Para este primeiro caso aqui, o que eu vou fazer?
vou calcular a área do setor circular. E a área do setor circular eu já vi que é o θ vezes π raio ao quadrado dividido por 360 graus. O θ aqui, na verdade, é o 2α, que é 120 graus, vezes o π, vezes o raio ao quadrado, que é 10 ao quadrado, que vale 100. Vou botar direto aqui. Dividido por 360 graus. Não é isso? Então agora eu vou o quê? Simplificar aqui os zeros, cortar os zeros. Então tem um zero aqui, corta aqui, ó, que é melhor. 120, 360. E vou simplificar aqui, olha, por 12, que vai dar 1 aqui, e aqui vai dar 3. Ou seja, a área desse setor circular será igual a 100π sobre 3. Ok? Agora eu vou ter que calcular a área do triângulo AEF. A área do triângulo AEF. Vou botar um triângulozinho assim desenhado. Que eu vi lá, que é o raio ao quadrado vezes o seno de θ, que no caso ali vai ser 2α, dividido por 2. Então, olha, o raio é 10 ao quadrado, que é 100. Seno de 120 graus, galera, que aí eu vou utilizar aqui o seno de 120 graus. Tudo isso dividido por 2. Aqui, olha, já simplifico logo 100 com 2, que vai dar 50. E o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, quanto vai valer isso aqui? A área do triângulo vai ser 50 raiz de 3 sobre 2. Só que aí eu simplifico 50 com 2 ali, que vai dar 25. Então a área desse triângulo vai ser 25 raiz de 3. Galera, portanto a área do segmento, que é esse pedaço aqui de bolinhas laranjas aqui, né? Vai ser a área de todo o setor menos a área do triângulo. Então quanto que vai dar isso aqui, ó? Vou botar aqui a área do segmento. Estou vendo o primeiro caso aqui, ó. Vou botar de A'. Vai ser igual a área do setor, que é 100π sobre 3, menos a área do triângulo, que é 25 raiz de 3. Galera, vou fazer a mesmíssima coisa nesse segundo caso aqui, ó. Vou usar as fórmulas ali. Vou calcular a área do setor, nesse caso aqui, né? Então, olha, o ângulo aqui é 60 graus. Então, vou utilizar logo a fórmula aqui usando 60 graus. 60 graus vezes π, vezes o raio, que é o mesmo, que é 10 ao quadrado, que vai dar 100, divididos por 360 graus. Simplifico aqui, olha, 0 corto com 0. 6 aqui eu simplifico com 36, que vai dar 6, e aqui vai dar 1. Então, a área desse setor, galera, já vou botar logo aqui do lado, vai ser 100π sobre 6. Agora eu vou calcular a área do triângulo. E esse triângulo aqui, ó, o ângulo vai ser de 60 graus. Então, vai ser raio ao quadrado, que é o mesmo raio, que é 10 ao quadrado, que é 100, vezes o seno de 60 graus dividido por 2. Galera, recaiu igualzinho no outro, que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. Então, vai ser igualzinho o valor que eu achei lá, 25 raiz de 3. Confere aí se não é. Portanto, a área, que eu vou chamar de A duas linhas aí desse segmento, o que é o segmento? Foi pintado aqui de laranja, ó. É a área do setor menos a área do triângulo. O setor foi o quê? 100π sobre 6. Menos 25 raiz de 3. Aqui, galera, eu já simplifico logo, ó. Por 2 aqui, vai dar 50π sobre 3 menos 25 raiz de 3. Tá ok? Agora, gente, vai vir o mais importante, que eu vou finalizar. Para calcular a área, basta eu pegar, eu vou chamar do resultado que eu quero, A. Vai ser a linha, que é a área do segmento maior, menos a duas linhas, que é a área do segmento menor. Se eu fizer menos aqui, eu já sei que 25 raiz de 3 vai sumir, ó, vai cortar. Vai sobrar apenas o quê? 100π sobre 3
menos 50π sobre 3. Olha só, repete o denominador, 3, 100π menos 50π vai dar 50π. Tá aí o resultado. Uma outra maneira de calcular essa área aí é você utilizar de integral, né? Que você vai ter aqui, ó, a equação da circunferência. Nesse caso aqui, ó, transportando para um plano cartesiano, considerando o centro 0, 0 aqui, né? O que vai acontecer? Eu vou ter essa equação aqui, ó, x menos 0, né, que é o centro ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio a gente sabe que é 10, né, que foi dado. Então vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Jogando o x ao quadrado para o outro lado, né, eu tiro essa função que y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado menos x ao quadrado, ou seja, o y, a função, né, vai ser a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. É isso? Então eu vou calcular a integral dessa função aqui. Tem uma integral desse intervalo aqui, do ponto D ao ponto C, né? Onde vai estar aqui essa figura. Mas eu estou olhando aqui para cima, da parte superior, né? Então, na verdade, é 2 vezes a integral, porque vai ter 2 partes. Vai ter a parte superior e a parte inferior. Então, por isso que é 2 vezes. Essa função aqui, né? Raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Sabendo que a área é 2 vezes a integral do ponto D ao ponto C, raiz quadrada do raio ao quadrado menos x ao quadrado vezes dx, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar a integral disso. Quando você fizer isso, você vai identificar que a área vai ser 2 vezes raio ao quadrado, aí vai ser contigo isso aí, vezes, vai chegar isso aqui, θ sobre 2 mais cosseno de θ vezes seno de θ, tudo isso também dividido por 2. Variando, no caso lá do desenho, do ângulo de 60 graus, que é π sobre 3 radianos, ao ângulo de 30 graus, π6 radianos. Aqui, então a área, fazendo a substituição, vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Vamos abrir o parênteses, que primeiro vamos usar com ângulo de 60 graus, π sobre 3 radianos. Então π sobre 3 sobre 2, que é aqui, vai me dar π sobre 6. Mais cosseno de 60 graus é meio, vezes seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Menos, agora vamos com 30 graus. π sobre 6 sobre 2 vai dar π sobre 12. Mais cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 30 graus, que é meio. Tudo isso dividido por 2. Fechando isso aqui. Então a área aqui vai ser 10 ao quadrado, 100 vezes 2, 200. Vamos aqui continuar. Meio vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 4. Sobre 2, raiz de 3 sobre 8. Então vai dar π sobre 6 mais raiz de 3 sobre 8. Ok? Menos π sobre 12. Aqui, se tu olhar a mesma coisa, só inverteu aqui, vai dar o mesmo valor. Mais raiz de 3 sobre 8. O que vai acontecer aqui, galera? Como é uma diferença, o raiz de 3 sobre 8 some, né? Raiz de 3 sobre 8 menos raiz de 3 sobre 8, que é igual a 0. Sobrou quem? Sobrou 200 vezes π sobre 6 menos π sobre 12. Isso vai me dar o quê? 200 vezes. Aqui, olha, MMC, 2π menos π, π. π sobre 12. Aqui, galera, eu simplifico tudo por 4. Ó. Por 4 aqui, por 4 aqui. Vai me dar o resultado final, 50π sobre 3. Que é exatamente a letra E. Beleza?